Boa noite a todos, boa noite meus amigos, é um prazer em mais uma edição hoje do Norte Debate. Eu sou o Salles Dantas e eu vou conversar hoje com o mestre, o doutor, pós-doutor em Direito, Ricardo Sévolo, professor da universidade, vem conversar conosco, vem nos trazer informação, tentar esclarecer alguns fatos ocorridos no mundo como um todo e em especial na sociedade brasileira, aqui, também perto da gente. Então vamos bater papo, vamos conversar com ele. Ricardo, boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Salles Dantas, e boa noite ao nosso internauta, ao telespectador. Alegria estar aqui e desejo travar um debate profícuo de ideias para que a gente possa fazer algumas reflexões. Verdade. E para mim é uma honra muito grande e agradeço o convite formulado por você. A gente que agradece, eu acho que é papel, eu entendo que é papel do jornalismo hoje, tentar quebrar essa história de que tem que ter uma tendência ali de comunicação e ficar só naquilo, né? A gente precisa quebrar essa ideia desse jornalismo e trazer um debate que possa engrandecer, que possa contribuir com o pensamento popular. E você que está em casa, minha querida, meu querido, você chefe de família, a senhora que está nos vendo, possa compreender, tendo visões diferentes daquilo que está sendo vendido pela mídia, né? E aqui a gente tenta sempre sair dessa linha, daquilo que é vendido pela massa da grande mídia, e a gente tentar esclarecer algumas coisas sobre a nossa forma de pensar e a nossa visão de ver as coisas. Eu já começo, Ricardo, tentando entender, tá? E vendo pela sua ótica de pós-doutorado, professor de Direito, essa situação que vive o Brasil, de insegurança jurídica. O país vive um momento muito delicado, com a sua Suprema Corte sendo questionada naquilo que é a Constituição, o cumprimento da lei, o dever de um juiz, né? Quando o juiz deve ou não se julgar suspeito numa situação de um processo, de um julgamento. Isso tudo tem sido muito discutido. E há uma confusão na cabeça das pessoas a respeito disso. Esse momento que o Brasil vive, como é que você avalia como professor de Direito? Dá para chegar numa sala de aula e ainda falar, a Constituição diz isso, mas a prática da Suprema Corte Brasileira, que deveria promover essa proteção à Constituição, ela diverge daquilo que está escrito na Constituição. Como é que fica para o professor de Direito chegar à universidade e discutir, ser questionado pelos alunos sobre a atual conjuntura que o Brasil vive, principalmente no que tange ao direito e à Suprema Corte Brasileira? Salles, a sua pergunta ela é muito oportuna, por quê? Porque ela vem exatamente nesse período que a gente está vivendo. E eu devo inicialmente dizer a você o seguinte, que é algo difícil de você fazer, de você abordar, primeiro porque existe esse momento que, numa primeira vista, é uma polarização e que muita gente, de forma induzida, de forma desavisada, corretamente, com honestidade intelectual, vem criticando essa polarização. E aí eu vou, ao longo da nossa conversa, eu vou tentar fazer algumas reflexões a respeito disso. Primeiro de tudo, a polarização ela é fundamental, né? É como a noite e o dia, é como a cor branca, a cor preta, é como o doce, é o salgado. Polarização faz parte da vida. Isso. O ruim... O bem e o mal. O bem e o mal. O ruim da vida é quando você só tem uma visão, um ato, uma única vertente. Certo. Mas isso como objeto de engenharia social, engenharia de mudança de sociedade, vende-se uma ideia de que polarização é coisa ruim. Não, pelo contrário. É verdade. Isso faz parte da vida. Mas quando a gente está dentro dessa polarização, está dentro de uma sala de aula, você deve ter o cuidado redobrado. O que é que eu faço como professor? Eu primeiro me atenho e venho lembrar a mim mesmo de que o professor, ele é um fomentador não para fazer lavagem cerebral dos alunos, mas fomentar a capacidade que o aluno tem para raciocinar. Eu não levo para a sala de aula verdades, eu não levo nenhum tipo de cartilha, mas eu coloco visões múltiplas, e aí sim
interessante, é missão do professor que tem a honestidade intelectual, de trazer esse processo dialético, ou seja, de trazer essa multiplicidade de visões. Olha, Karl Marx diz isso, mas um Adam Smith da vida diz isso, né, que são polos antagônicos, você está dentro da esquerda e da direita, para que o aluno comece a ter esse pensamento crítico. Aliás, isso é a função da universidade. A função da academia é eu dizer, não, olha, eu gosto de Salles Dantas, e Salles Dantas é a única razão de ser, porque ele é um fim em si mesmo. Não existe outro comunicador, não existe outra pessoa que tenha a verdade que não seja Salles Dantas. Certo. Então, isso é o tipo de desonestidade intelectual, é o tipo, eu diria até, me perdoe a veemência, mas é o tipo de covardia que um professor faz quando ele usa desse instrumento, porque ele tem um poder, que é o poder da cátedra, é o poder de ele se apresentar como professor, estar na autoridade de professor. Perfeito. E pegar o filho seu, o filho da senhora, do senhor que nos assiste agora, e montar e colocar um monte de coisas, um monte de doutrina ideológica para um fim que ele acha conveniente. Então, quando você fala como é que a gente fala de direito constitucional? Para me dar paz espiritual do ponto de vista da honestidade intelectual, o que é que eu faço? Eu digo, olha, a Constituição diz isso e ela não caiu de moda. Agora, num sistema onde o plano constitucional, os ares constitucionais estão funcionando, a Constituição, ela é a mesma, ela não mudou, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, e aí a gente fala em regimes democráticos de direito. A gente não vai falar de exceção, regime de exceção. Já chegou para você, se, por exemplo, alunos para questionar a retirada dos processos que o atual presidente da República foi condenado, na época, por uma situação de fórum inadequado para o julgamento, que é o que se alega à Suprema Corte? Os alunos já questionaram isso, como é que o cidadão é investigado, tem todo um prazo dessa investigação, depois ele é julgado por um tribunal, é julgado por outro tribunal, é julgado por outra corte, vários julgamentos, e só depois, no final, é que a Suprema Corte observou que aquilo ali não era o lugar certo para julgar. Como é que você explica para o aluno essa conduta do judiciário, quebrando toda uma cadeia do judiciário que está abaixo, nos outros tribunais? Como é que fica isso na cabeça de um aluno de direito? É muito difícil. Primeiro porque existe uma preparação de, aí sim, doutrinação pela grande maioria dos colegas professores. Isso é um fato, claro que há exceções, certo, mas há uma doutrinação desde... Também na universidade? Não é na só faculdade na universidade. de Direito? Na faculdade de Direito, no ensino médio, começa desde o ensino básico, Salles. Perfeito. Você começa a induzir como as crianças pensam desde o ensino básico. Sim. Então, quando você vê, por exemplo, quer que eu te dê um exemplo aqui? Veja só, em muitas escolas básicas aqui, do ensino básico aqui, pública e privada, não existe mais Dia dos Pais, você já observou isso? Perfeito. Não existe Dia dos Pais, existe Dia da Família. Isso daí parece uma coisa que é Dia das Mães também não existe. Dia das Mães não tem. Mas é o quê? É uma forma de você descaracterizar os papéis familiares, o papel do pai e da mãe, para aí sim, eu, aparentemente trazendo uma coisa que é boa, eu vou implodir a própria família, trazendo um conceito de que é o Dia da Família. Veja que coisa louca, acontece isso. E as pessoas vão inalando, vão se acostumando, vão aceitando isso, sem questionar, sem protestar. Exatamente. Verdade. Então, é um processo lento e progressivo. Certo. Os pais não têm tanto tempo para cuidar dos filhos, não observam esses detalhes, passa batido, e aí, de repente, se constrói uma situação que é irreversível. Exatamente. E a primeira vez que eu me deparei com meu filho, com isso daí, eu tirei da escola. Sim. Quer dizer o seguinte, quando eu detectei isso, eu tirei meu filho da escola.
que eu fui questionar o diretor da escola. Eu disse, por que você não tem mais dia de pai e dia da mãe? Ele disse, não, é porque é um conceito inclusivo, porque tem pais, tem filhos que não têm mais pais. Eu digo, então quem é filho de órfão, e quem é filho de órfão está condenado à desgraça eterna. Então ele ficou assim, tudo. E aí, quando você começa a estudar, a começar a ver o outro lado da página, começa a estudar outros livros, você vai encaixando a história, você vai vendo que é um quebra-cabeças. E você vai notando que jabuti não sobe em árvore. Alguém colocou. Se lá estiver, alguém o colocou. Aí isso vai dentro de um processo. Quando você pega um menino desse, um jovem desse, no curso de Direito, por exemplo, nas universidades, a maioria das universidades federais, o cara já está totalmente doutrinado. Então, quando você vem dizer que há violações, ele nesse caso aqui, do presidente do ex-julgamento do presidente Lula, que você nota e aponta absurdos que existiram no julgamento, ele não vai querer escutar muito você. Por quê? Porque ele já recebeu a doutrinação da maioria dos professores de história dele, quando ele estava no ensino médio, ele já começou a ser doutrinado, a sofrer essa lobotomia, quando ele era pequeno, porque você faz o quê? Você faz essa doutrinação. E isso é típica de quê? Isso é típico do marxismo. Isso é típico de quem? Isso é típico de um cara chamado Herbert Marcuse. Herbert Marcuse é um filósofo e sociólogo alemão que fundou a chamada Escola de Frankfurt, que é a Escola de Frankfurt, é uma escola de pensadores marxistas na Alemanha, na década de 1920. E aí, ele sai da Alemanha, por conta do advento do nazismo, a Segunda Guerra, e vai para os Estados Unidos. E aí, ele e outros professores fazem uma verdadeira catequese, uma doutrinação onde? Nas escolas americanas, Salles Dantas e o nosso internauta. Pasme, o berço do capitalismo... Esse confronto que a gente fica de ideias. Como é que você explicou o berço do capitalismo e o berço do país democrático, da civilização democrática no mundo? Não existe um país mais democrático que os Estados Unidos. Bom, pelo menos é o que se planta na mente das pessoas. E dentro desse país, que é um país que respeita a Constituição, respeita os direitos individuais e que é democrático, um país que é capitalista por si só, os professores têm aí uma média de 70%, 80%, são 80%. São de uma linhagem de esquerda, de pensamento de esquerda. Saiu uma pesquisa agora recente, 80% dos Chega a 80% já? 80% dos professores das universidades americanas são de marxistas. Observe, 80% dos professores das universidades, e universidades de um modo geral, e você sabe que nos Estados Unidos o forte é o ensino privado, nas universidades você paga para o seu filho estudar, você se prepara a vida todinha juntando dinheiro para botar o seu filho para estudar em Harvard, que é caro. Isso. Mas quando ele chega lá, 80% dentro das universidades americanas, inclusive Harvard, é formado por quê? Por professores esquerdistas. E aí, como você diz assim, dentro do capitalismo é possível isso? Curiosamente sim. Por quê? Porque o aluno, quando sai de lá, ele vê que o capitalismo é a melhor sistemática econômico-financeira do mundo, porque ele tem o quê? Ele tem o iPhone. Ele vê que os Estados Unidos funcionam, que a melhor coisa do mundo é você vender e conviver dentro da prosperidade. Já dizia Joãozinho 30, quem gosta de miséria é intelectual de esquerda. Então isso, porque para esses intelectuais, e a maioria deles, digo, é algo romântico. Mas, na verdade, o que se gosta mesmo, se tem uma coisa que a maioria de comunistas gosta, é de dinheiro. É verdade. Então, quando ele sai lá nos Estados Unidos, ele nota que o capitalismo é a única forma de você... Viver bem. Crescer e ter sonhos realizados. E distribuir riqueza e fazer justiça social é o capitalismo, porque é o sistema de troca. O sistema de troca é onde ele pressupõe, filosoficamente, o capitalismo, ele pressupõe o quê? Ele pressupõe igualdade
das relações, diferentemente do que você escutou, do que a maioria do teu professor de história diz. Por quê? Porque eu começo a vender, você tem esse seu sapato que quer vender para mim, eu vejo, gostei do sapato, eu digo, olha, eu vou te dar R$100 nesse sapato. Você diz, não, para mim, eu só aceito se for 110. Tá bom, vamos fazer isso aqui? Veja, isso é capitalismo. Lei da oferta e da procura. Oferta e procura, e os dois saíram satisfeitos. Isso é justiça social. Diferentemente daquela visão de quê? De exploração, de espoliar o maior, espoliar o menor. Isso é questão marxista, que fomenta o quê? A intriga de classes, o choque de classes, que aí você tem um cara como Herbert Marcuse, por exemplo, que ele diz o seguinte, olha, nós não vamos, essa história de Marx, né, essa história ficou do marxismo está superado, e nós vamos trazer uma outra realidade, que é o quê? Nós vamos colocar não o capital versus trabalho, essa intriga de classe, mas vamos colocar o homem para brigar com a mulher, o hétero para brigar com o homossexual, o vascaíno para brigar contra o flamenguista. Por quê? Porque eu continuo insuflando o mesmo confronto, entendeu? Eu pego uma parte da ideia marxista, só que eu mudo essa versão. Já vou adaptando para confundir ela. Exatamente, e manter o quê? Manter esse choque nas células da sociedade. Quando eu faço isso, o quê? Eu desestruturo. Quando eu desestruturo, eu fica mais fácil o quê? Para que eu conquiste, para que eu venha a governar e aí sim, escravizar do ponto de vista não só ideológico, mas do ponto de vista prático, de que acontece isso onde? Na Venezuela, acontece isso em Cuba, acontece isso na Coreia do Norte, acontece isso na própria Rússia, na Nicarágua. Então você tem uma lógica, o México também, porque o governo do México atual é governo de esquerda, e você vê isso onde? Também hoje na Espanha, você vê o inferno que a Espanha está sofrendo. Mas tudo isso, minha gente, isso é gestado, não é de agora. Isso é de 1920. Antes veio o quê? Veio Marx. Então você tem toda uma estrutura que ela é pensada, a coisa tem método, você pode pensar, ah não, isso é teoria da conspiração. Não, isso é teoria sociológica, isso existe planejamento. Verdade. Isso existe planejamento. É aí direto como você perguntou agora. E por que que nos Estados Unidos acontece isso? Justamente ele pega um cara que é de classe média alta, o cara que perdeu todo o contato com a dificuldade da vida e viu que o capitalismo, de uma forma ou de outra, ele existe desde que o mundo é mundo. Sim. Ele existe desde que o mundo é mundo. É claro que há casos de exploração, sim, aí você entra no trabalho escravo, isso é outra história. Mas países prósperos, você chega nos Estados Unidos, tem salário mínimo? Tem como base, mas ninguém vive praticamente de salário mínimo. Verdade. Lá você contrata, porque ele contrata você por hora. Verdade. E aí é caríssimo o serviço. É caríssimo o serviço nos Estados Unidos. Se você for contratar um jardineiro nos Estados Unidos, é caríssimo. Se você botar uma empregada doméstica para ficar dentro da sua casa... Não consegue pagar. Não consegue pagar, só rico que consegue pagar. Então, a coisa tem método. Perfeito. Eu vou para o intervalo, mas vou deixar uma pergunta com a expectativa para o nosso telespectador também. Nós estamos vivendo uma onda muito grande de violência. Recentemente aqui em Recife teve aí um protesto com fogo, queimada de pneu, parou Recife por algumas horas. Nós estamos vendo muitos protestos no Brasil e no mundo. O Nepal, aquele movimento, um jovem se levanta e diz que não dá mais para viver assim, e levanta uma multidão e derruba praticamente o governo do Nepal. E a gente está observando essa violência também da agressão da esquerda com ativistas da direita, a morte desse ativista americano. E a situação tem se complicado no Brasil como um todo e no mundo como um todo. Essa violência faz parte do planejamento marxista para domínio da sociedade? Daqui a pouco, depois de intervalo.
Delavia Center Car, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a lei. A nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Continuamos com o nosso programa Norte Debate. Eu sou o Salles Dantas, o meu entrevistado de hoje, Ricardo Servo, mestre, doutor, professor, pós-doutorado. O homem tem um currículo fantástico da área do direito, nas áreas sociais do país, é um estudioso. E aí a pergunta para ele, antes do intervalo, foi o seguinte: essa violência que emana na sociedade, no mundo inteiro, essas agressões que têm sido praticadas no mundo inteiro, essas guerras que estão acontecendo, eu citei como exemplo o Nepal, citei como exemplo agora a morte do ativista dos Estados Unidos e muitos outros conflitos que nós estamos observando no país. Está havendo um descompasso no país entre esquerda e direita e a coisa está ficando cada vez mais preocupante. Aqui no Brasil, já estão ameaçando deputados, como o Nicolas foi ameaçado, de morte aqui, e é uma coisa assim que todos estão preocupados com o que tem acontecido. O que é isso, na sua opinião, Ricardo? Faz parte de um planejamento, como tem sido feito desde o início, com as universidades, com professores, doutrinando alunos, preparando alunos para esse momento que estamos vivendo? Essa é a hora de vir a violência como outra ferramenta de ação da esquerda marxista no mundo? Eu acho o seguinte, ótima abordagem que você está fazendo. Eu acho que, primeiro,
a classe intelectual, ela precisa enxergar que ela tem uma responsabilidade mais do que qualquer outra e deixar esse lado da paixão e trazer fatos. Por exemplo, você pergunta se essa violência é orquestrada. Sim, essa violência ela é orquestrada. Então, essa violência, ela parte, como a gente disse aqui no primeiro bloco aqui, desse cidadão que a gente chama, que a esquerda conhece muito bem, ou parte dela conhece muito bem, porque muita gente da esquerda precisa estudar, essa que é a realidade, muita gente da esquerda só faz repetir como um papagaio aquilo que recebeu de doutrinação. Aí tem um cara chamado Herbert Marcuse, um alemão, da escola de Frankfurt, ele é um sociólogo e filósofo comunista, que ele traz isso, ele bebe dessa fonte, ele bebe da fonte, o que ele bebe da fonte nazista. É preciso a gente colocar os pontos nos is. O que é que a esquerda faz? A esquerda, ela pega, ela usa uma técnica que o nazismo usou. Ela usa a técnica de desumanizar o indivíduo. Torná-lo monstro, né? Torna um monstro. Ele torna o cara como se fosse um monstro. Para justificar o assassinato dele. Justificar as últimas consequências. Veja que o que você está escutando aqui em Salles Dantas... Então isso não é ficção. Não é ficção. Isso não é uma utopia. Isso é sociologia. Isso é engenharia social. Entendi. Então eu pego... Não é à toa que você vê esses gritos aí de jovens da esquerda. Recua, aquele grito de guerra, recua fascista, recua, recua fascista, recua. Ele está carimbando o seu adversário ideológico e político de quê? Como se fosse um monstro. Então, se eu coloco uma pecha, se eu rotulo o meu adversário político e ideológico, algo que é abjeto, algo que é podre, esse algo que é podre, ele pode ser justificado, entre aspas, de ser extirpado. Ora, se ele é um fascista, tudo que acontecer contra fascista é justificável. E essa visão que justifica muitos torcerem pelo assassinato de Bolsonaro, pela morte dele, também do Kirks, né, também, que foi assassinado agora, pessoas comemorando. Seria isso que justifica a ação, essa atitude de muitas pessoas nesse momento? Na cabeça da esquerda, sim, porque eles bebem, como eu disse, da fonte de Herbert Marcuse. Eles bebem da fonte de Antônio Gramsci. Então, Karl Marx está ultrapassado. Já tem gente muito mais perigosa dessa engenharia. É o neomarxismo. E aí você, mas é o neomarxismo lá de 1920? Sim, historicamente foi ontem. Então, por isso que eu digo, quando eu fiz um paralelo com o nazismo, e sim com o fascismo, ele é muito oportuno. Por quê? O que era que o nazismo fazia? Na cabeça do nazismo, ele dizia que todo judeu era o quê? Um rato. Que todo judeu era nocivo à sociedade. Então ele plantou na cabeça do alemão que por ele ser um rato, por ele ser nocivo, ele tinha que ser o quê? Extirpado. Eliminado, extirpado. Gente, vocês percebem o quão grave é isso? Isso é uma reflexão. Não acredito. Tem muita relação do nazismo e comunismo? Mas total. O nazismo e o fascismo, eles são oriundos, excelente pergunta, eles são oriundos de quê? Do socialismo. Ricardo, se é absurdo, não. Ambos são admiradores tanto o Mussolini quanto o Hitler são admiradores de quem? Do socialismo. Mas como? Se ele combatia como inimigo, mas a essência eles bebem. Tanto o Hitler como o Mussolini bebem da fonte comunista. Bebem da fonte. Por quê? Porque ele quer um superestado. Tá. Ele quer um superestado. Ele valoriza, num primeiro plano, a soberania do Estado. Ele quer a soberania do Estado. Não é à toa que você vê o movimento socialistas agora o quê? Tratando da soberania do Brasil na questão disso aí. Não é coincidência isso. Não é nada coincidência. Não tem coincidência. Não tem coincidência. Então, Mussolini, o pai de Mussolini e Mussolini eram o quê? Socialistas.
Mussolini foi socialista. O que é que o socialismo prega? O socialismo prega um Estado forte, ele prega instituições fortes, ele prega que toda a estrutura e a produção de riqueza gire em torno do Estado, para que o Estado, dotado desse superestrutura, ele tem um superpoder. É exatamente a base de que comum entre o comunismo e o nazismo e o fascismo. Eles têm a mesma base fundacional. A diferença do comunismo é só que o comunismo ele vai além. Ele quer internacionalizar as ideias comunistas. Enquanto que a gente fala do socialismo e do comunismo, e que o nazismo e o fascismo, eles se contentam com a base interna de um país. Sim. Ele quer o quê? Eles não querem internacionalizar. Ele não quer internacionalizar. Ele quer governar. Embora que depois ele tente o quê? Tomar pela força. Perfeito. Como Hitler tentou fazer isso. Entendi. Como Mussolini tentou fazer isso aliado com Hitler. Então, o comunismo, ele quer trazer aquela coisa internacional. É vender a ideia internacional. Você veja que a União Soviética, ela fez isso. Ela fez isso com o leste europeu. Ela fez isso, ela levou esse sentimento de nacionalismo. Veja que os dois têm em comum, como eu disse aqui, o ponto do nacionalismo. Sim. Ele é um nacionalismo forte. É um nacionalismo onde o Estado diz tudo. Destoando de quem? Da democracia capitalista. A democracia capitalista, o que é que ela vende? O que é que você diz assim? Mas os Estados Unidos querem tomar a Venezuela. Na verdade é o seguinte, é ilusão você pensar que os Estados Unidos estão de olho circunstancialmente no petróleo venezuelano. O que interessa aos Estados Unidos, que eles vendem isso desde 1789, eles vendem a ideia de quê? Da liberdade. Porque se o sujeito é livre, ele é livre para produzir, se ele é livre para produzir, ele é livre para ter dinheiro. Se ele é livre para ter dinheiro, ele é livre para fazer negócio. Então, os Estados Unidos não interessam nenhuma ditadura comunista. Porque na ditadura comunista, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a limitação do indivíduo de fazer negócio comigo. Então, tanto do ponto de vista de uma credulidade ideológica, filosófica e judaico-cristã americana, interessa ao americano a liberdade e as democracias, do ponto de vista moral e ético, ele quer isso, como do ponto de vista econômico. Eu não interessa estar tendo negócio com um país onde não tem dinheiro. Sim. Entendeu? Então, tudo isso faz sentido. Então, quando você vê a esquerda atacando e rotulando as pessoas, é para quê? É para desumanizar, bebendo da fonte de Herbert Marcuse. Você veja que Herbert Marcuse, ele sai de lá da Alemanha em 1922, vai para os Estados Unidos e lá, no país que o acolheu, ele planta justamente o quê? No berço do capitalismo, ele planta a discórdia. O país que recebeu e o livrou de Hitler, e que ele recebeu todos os louros lá nos Estados Unidos, ele vai justamente para plantar a discórdia e corromper a mente do estudante americano. E aí, meu amigo, esse é um efeito dominó. Aconteceu lá e reflete exatamente aqui no Brasil. E nas Américas, de um modo geral, e no mundo todo. Bem, voltando à Suprema Corte Brasileira, que é o que a gente está muito preocupada, a população brasileira, pelo julgamento que houve recentemente, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e vários outros generais, outras autoridades públicas. Você, como professor de Direito, você que também é um criminalista, você acha papel da Suprema Corte julgar uma ação criminal? Claro que não. Julgar pessoas que não têm foro privilegiado? Claro que não. Mas essa aberração acontece por quê? Você vê que a maioria da imprensa só não fala da coisa, de um julgamento político, né? Julgamento político, qual a intenção? Tirar Bolsonaro da disputa. Quem diz não sou eu, quem diz aqui são os veículos minimamente independentes, eles falam disso. É engraçado que Karl Marx ele diz o seguinte, que o direito é um instrumento de opressão.
e ele tem o direito como instrumento de opressão e que ele é utilizado pela burguesia. Eu não gosto de muitas coisas desse termo de burguesia e tal, essa coisa marxista, Sim. sabe? Mas o direito, ele pode ser utilizado para dizer da forma como você pensa, o que você pode fazer, quem você pode votar, qual o candidato que pode votar, quem pode participar da eleição. Foi o que a Venezuela fez. A Venezuela, ela prendeu todo mundo que era contrário. Verdade. Lá na Nicarágua, ela não prende, não, ela mata. Né? Agora Colômbia, na Colômbia, agora, Uribe, recentemente. Miguel Uribe, morto por um jovem de 16 anos, marxista. Sabe? Esse Charlie Kirk, morto. Aí vem a imprensa, a grande parte da imprensa carimba o cara de quê? De ultradireita. É justamente isso, são esses rótulos que a esquerda, quando ela... O que é que ela quer fazer? Porque quando ela bota para você que você é ultradireita, todo mundo fica logo pensando que Salles Dantas é radical. Ultradireita fascista para ter... Quer dizer, desumanizar mesmo a pessoa. Desumanizar o cara, desumanizar e criar o ódio coletivo. Esse cara é fascista mesmo, esse cara merece até morrer. Por quê? Então a Suprema Corte, eu dizer, aí a Suprema Corte fez absurdos. Certo. Você fez agora aqui o voto de Fux aqui, o que é que ele traz? Eu estou dizendo isso, imagina, porque eu fiz críticas à condenação de Lula à época. Sim. Eu fiz críticas quando o Moro chegou e mandou buscar Lula debaixo de vara, ameaçou conduzir, fazer uma condução coercitiva, trazer o cara preso. Sim. Então o mesmo... Errou também naquela época. Errou na época. Errou quando prendeu em segunda instância. Exatamente. Quer dizer, exatamente. Perfeito. Então, aquele mesmo cara que fez, eu mantenho a minha coerência. Isso, eu também, gente, eu acho que... O que eu digo, isso eu digo em sala de aula. Pouco importa, aí não se quem trata vai ser mais preso. A discussão é o que diz a lei. Lula e Bolsonaro são muito pequenos em relação à democracia brasileira. Você não pode usar uma Suprema Corte para aparelhar interesses políticos, sabe? Eu não gosto de... Porque, na verdade, é o seguinte, há uma corrente doutrinária moderníssima agora que diz o seguinte, que é muito mais fácil. Você não dá mais golpe. Você não dá golpe. O que é que você faz? Você prende seus adversários. Sim. Porque o golpe ele dá muito mais trabalho. Tanto é mais dispendioso para você mobilizar pessoas, requer recursos, requer apoio político. Então, eu faço o quê? Eu pego e uso o sistema judicial para prender quem eu não gosto. Isso é uma onda que está acontecendo na América Latina. Está acontecendo no mundo todo. No mundo todo. Na Europa está acontecendo isso. Então, e o pior é que eu dou áreas aparentes de quê? De legalidade. Porque eu digo, não, tudo foi feito na forma democrática. Aí eu pergunto a você, eu não quero que você acredite nesse cara aqui não, Salles. Eu pergunto a você, diga uma coisa. Você acha que um ex, com todo respeito ao ministro, mas você acha que ele tem isenção, até inconsciente. Certo. O Zanin, ele tem condição de julgar, que foi ex-advogado de Lula até um dia desse. Ministro, Flávio Dino foi ministro de Lula até um dia desse. Foi, verdade. Né? Carmen Lúcia foi nomeada pelo PT. Fachin, militante do PT. Você tem uma corte majoritária toda nomeada pelo PT. Me diga uma coisa, até para o bem da corte, você acha que essas pessoas... Tem independência para julgar o processo? Tem independência até em nível de inconsciência. Ele tem independência para julgar isso. É impressionante. Tem uma figura agora que também estou trazendo, para você que não é da área, mas eu não falo somente para estudante de direito. O meu foco é o senhor, a senhora, que é cidadão, que paga imposto caríssimo, insuportável. Eu pergunto o seguinte, como é que é o data dump, ou data dump? Sim. Que é uma... Eu coloco uma quantidade de arquivo, eu estou acusando Salles, e eu coloco uma quantidade, um calhamaço, chegando a mais de 1 milhão de páginas, e eu dou 5 dias para ele responder disso aí. Chama-se data dump. Eu não tenho, vamos aportuguesar. Data dump. É o que aconteceu no processo de Jair Bolsonaro. É um flagrante. Quantos terabytes? Eu não 70 sei. e pouco. Exatamente. Então, surreal. Isso daí chama-se o quê? Cerceamento de direito de defesa. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o voto. Um voto cirúrgico. Não é porque é a favor de Bolsonaro, não. É porque é a favor da Constituição.
É um voto cirúrgico de quem? De Até porque Fux não tem nenhuma relação com o Bolsonaro. Não tem. Nunca teve. E não tem nenhuma. Então ele chega, mas é juiz de carreira e juiz concursado. Diferente de Dino. Dino que é se um declara juiz comunista. que se declarou comunista e até ontem era ministro da Justiça. Deixa eu ir para o intervalo aqui. De Lula. Pronto, eu vou para o intervalo, mas vou deixar outra pergunta desse tema. Essa posição que hoje teve a Suprema Corte com relação ao Bolsonaro, cabe algum recurso ainda? Depois do intervalo, você fala conosco a respeito disso aí. Volte já. Posso fazer um xixi? Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Os 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o pasto estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O Roberto entendeu que merece um tempo para se cuidar. Para dona Luzinete, trabalhar é ter mais saúde. Já a Júlia trabalha por um futuro promissor para seus filhos. E o SESI Paraíba trabalha por todos eles, Robertos, Luzinetes, Júlias e todos os trabalhadores da indústria, do litoral ao sertão, levando saúde, bem-estar, educação e cultura para quem sonha com um futuro e faz acontecer. SESI Paraíba, cuidando de quem trabalha, fortalecendo o futuro. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Continua o nosso programa, o Norte Debate. Eu sou Salles Dantas e estou entrevistando o amigo Ricardo Servo, que ele é professor de Direito, doutor em Direito, pós-doutorado,
e uma pessoa que pensa muito sobre os problemas sociais. Eu fiz uma pergunta simples. Antes de ir para o intervalo, eu vou refazer a pergunta, Ricardo, para você, em cima desse assunto. Cabe recurso ainda para esse julgamento do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim, pergunta muito boa. Ele cabe, tem um recurso chamado recurso em embargos infringentes. Sim. Como teve um voto que não foi unânime, ele pode ser manejado esse recurso para aí sim esse recurso ir para o colegiado. Ele vai pedir o que a gente chama de efeito modificativo, que é o quê? Como se fosse uma mudança no julgamento. Sim. Só que, curiosamente não, o ministro Alexandre de Moraes já disse que não vai vingar, segundo a imprensa. Não vai vingar. Mas aí não vai vingar. Quer dizer, não é um direito constitucional? Que não vai vingar do ponto de vista de mudar julgado. Sim, de mudar o julgado. De mudar julgado. Mas vai ser julgado a partir daí por 11 ministros, né? Primeiro porque Marco Aurélio até questiona, mas rapaz, uma ação penal ser julgado por uma turma, isso nunca aconteceu aqui. Verdade. Julgar um presidente, Marco Aurélio disse que 30 anos do Brasil. Nunca viu isso. Nunca viu isso. Quer dizer, você vê coisas que é difícil, por mais apaixonado compreender que você seja. Eu sempre digo, sabe, a esquerda tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Shakespeare dizia o seguinte: cuidado com a fogueira que tu acendes contra teus inimigos, pois poderás sair chamuscado dela. Sim, sim. Então, você acende uma fogueira para queimar quem você não gosta ideologicamente, politicamente, essa mesma labareda lá pode te atingir. Verdade. Então, você mexe com questões que são básicas dentro do Estado Democrático de Direito, amanhã muda a composição do Supremo, essa mesma base ela pode servir como modelo para condenar quem hoje está batendo palma. Robespierre morreu vítima da guilhotina. Robespierre aplaudia o uso da guilhotina. Pois é. Então, é um erro imaginar que e veja só, qual é o grande problema? É um erro me imaginar, para fechar essa sentença aqui, é um erro imaginar que eu fazendo algo para prejudicar o meu desafeto político e ideológico, isso não pode me atingir. E o que é que a gente vê por trás de tudo isso? É que exatamente como nos estados totalitários, os tiranos e os déspotas usam o mesmo motivo, da mesma justificativa para pegar os seus adversários. É o quê? É a desculpa de nós estamos depurando a democracia. Sim. Nós estamos fazendo tudo isso a usar a democracia e até abusos da democracia para preservar a democracia. Para polir, para limpar. Nós estamos punindo os golpistas. Nós estamos... Veja que gente, o problema é que a gente não está estudando história. É verdade. Ao longo da história, quem foi que fez isso? Todos os regimes totalitários essa educação Paulo Freire tem muito a ver com essa alienação geral que o Brasil tem construído das escolas. Total. Primeiro que Paulo Freire, é bom ser entrevistado por um jornalista preparado e culto, porque vai e pega lá dentro do tutano. Paulo Freire foi vendido como intelecto. Paulo Freire não tem nada de intelecto. Sabe? Não tem referência de vida nenhuma. Zero. Paulo Freire não passou de um panfleteiro. Nunca foi um bom pai, nunca foi um bom marido, nunca foi um cidadão produtivo. É um misto de nada, com coisa de uma. Nem um método ele criou. Quem criou esse método foi um missionário americano que usava essa referência para ensinar Bíblia na Índia. Sim. E ele alfabetizou através da Bíblia adultos trazendo conteúdos locais, um chamado método associativo. Sim. Ele veio dar uma palestra aqui em Recife, Paulo Freire copiou o método dele e adotou como se fosse o método Paulo Freire. Você nunca ouviu falar disso aqui. Se você estiver com dúvida, pesquise na internet, vá lá no Google e veja se eu estou falando é verdade ou é mentira. Esse é Paulo Freire. Paulo Freire
nada. Você já leu alguma coisa de Paulo Freire? É um misto de nada com coisa nenhuma. Ele não consegue fazer uma sentença minimamente inteligível. Aí você pega, não, mas é um absurdo, Paulo Freire é festejado no mundo todo e foi eleito o patrono da educação. Eu digo, foi, né? Curiosamente, quem foi que deu esse título de patrono da educação a Paulo Freire? Dilma Rousseff. Pois é. Onde é que ele é festejado? Entre os comunistas. Paulo Freire é festejado pelos socialistas, pelos esquerdistas. Então, é como você esperar de que alguém que é admirador de Bolsonaro, você acha que ele vai falar mal de Bolsonaro? Não vai. Claro que não, mas isso, até um dia desse eu tinha medo de dizer isso em público, com medo das pedras que me seriam atiradas. Deixa eu fazer uma pergunta íntima para você, já que nós estamos nesse bate-papo de confidências aqui. Quando você foi advogado de Ricardo Coutinho. Você foi, não digo que militante do PSB. Fui militante, posso dizer isso? Claro, fui filiado, fui presidente. Você foi filiado, você foi presidente do PSB de Ricardo Coutinho. Sim. Eu também, na época, eu lembro que nós fazíamos muito parceria, eu também era presidente do PSB da cidade de Cabedelo, você aqui. E eu fui em Itabaiana. A gente tinha sempre essa troca de ideias e tal. E eu lembro que você tinha uma relação muito forte com o socialismo. Claro. O que startou essa vontade, essa sede de conhecimentos para conhecer essa realidade que o mundo tem vivido? Olha, eu vou dizer exatamente. Eu tenho um momento do eureka, né? Do despertar do pensamento. Eu estava em Itabaiana, já não fazia mais parte do PSB, mas ainda continuava com ideias comunistas, socialistas, etc. e tal. Eu lembro que um dia eu dava entrevista na rádio e o cara me perguntava na rádio, o senhor se titula como um comunista, como esquerdista? Não, eu sou socialista, eu abri a boca, eu sou socialista. E hoje eu fico assim vendo aquela entrevista, meu Deus, como é que eu fui tão ingênuo, né? A ideia é muito bacana. A ideia é muito bonita, a coisa. Quando você começa a ver seus... Aí eu vou plagiar Cazuza com a música, os meus heróis morreram de overdose, né? Que Ariano Suassuna dizia, meus heróis, meu grande herói morreu crucificado. Jesus Cristo. Então, assim, eu paro para analisar aquela época, a gente vê assim, o quanto nós servimos a um sistema que como eu e você e muitos outros pensadores foram usados nessa atmosfera, né? E aí você para assim, starta isso. Aí a pergunta é, como é que isso surgiu? Vai, fala dentro de você, o start. Eu uma vez gravei um vídeo explicando às pessoas, eu não mudei de lugar, eu continuo defendendo as mesmas coisas. Eu defendo uma reforma agrária correta, né, eficiente, eu defendo a divisão... Justiça social. Eu defendo a divisão de recursos, né, que o cidadão possa ter um salário adequado, mas eu defendo a propriedade privada. Sim, claro. Mas eu defendo o livre-arbítrio, eu defendo também, Ricardo... A liberdade de expressão. A liberdade de expressão. A liberdade de credo. E acima de tudo, a meritocracia. Quer dizer, você não pode tirar a meritocracia de uma pessoa porque o outro foi excluído. Peraí, não é bem assim que funcionam as coisas. A gente tem que dar o direito de cada um desenvolver sua intelectualidade, sua vida, mas a meritocracia não pode deixar de ser ponto de referência em nenhum tipo de sociedade. Exatamente. Estou tudo defendendo isso. O meu start... Mas fala esse start aí. Eu estava em Itabaiana. Revela para o nosso telespectador. Eu estava em Itabaiana. Certo. Você é itabaianense. Eu sou itabaianense. Você estava vendo uma igreja de Itabaiana que estava emocionada. Eu estava vendo aqui e ali. Você pediu muito perdão aos padres ali, né? Foi. Rapaz. E ali perto ali dele, né? Porque vocês não estão vendo aqui, no outro cenário que a gente está olhando aqui, tem a igreja, a matriz de Itabaiana, Nossa Senhora da Conceição. É lindíssima. Não é porque ela é minha terra, não. Ela é muito bonita. É muito bonita mesmo. E tinha a Santa Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Itabaiana, né? Sim. Então eu paguei muita promessa ali, quando eu estava enrascado com algum problema meu. Sim. Aí eu ia para lá acender minhas velas, etc. e tal. Minhas penitências. As minhas penitências. Então, Salles, deixa eu te dizer, eu estava em Itabaiana e estava estudando e tive acesso ao número de... eu com minhas convicções socialistas, comunistas, eu tive acesso a estudos que mostravam dezenas de milhões de pessoas que foram mortas pelo comunismo.
Nenhum professor tem me dito isso. Eu li o artigo que matou mais do que o nazismo. Mas exponencialmente maior. Exponencialmente mais. Eu faço uma conta rápida. Se você vê das vítimas do Holocausto em si, por volta de 6 milhões, 7 milhões de pessoas do Holocausto, envolvendo homossexuais, judeus, ciganos, poloneses, russos, 7 milhões, vamos botar lá. Fala-se 6 milhões, vamos botar 7. Se a gente fizer uma conta, mais ainda, envolvendo todos os mortos da Segunda Guerra, todos os mortos, você junta aí em torno de 40 a 50 milhões. Todos os mortos, incluindo os alemães. Certo. Você junta isso aí. Então, você bota tudo isso na conta do nazismo. Aí, quando você passa para o comunismo, ele sozinho, ele matou por volta de 220 milhões de pessoas. Que é isso? 220 milhões de pessoas. Aí você pergunta, quem foi que fez isso? Aí você vê Stalin e Mao Tse Tung. Os dois. Essas duas bestas. Aí sem falar em Fidel Castro. Olha, Fidel Castro, você fala aqui que foi um período nojento, podre da ditadura, foi a ditadura militar. Sim. Quantos desaparecidos levantados pela Comissão da Verdade de Dilma Rousseff? 476 vítimas. Fidel Castro tem mais de 10 mil pessoas, estimando-se mais. Ao longo disso, mortas e até hoje. E desaparecidas. Mas como mortas de desaparecidas. Mas até um dia desse era praticamente proibido de você dizer que Cuba era uma ditadura. Porque se romantiza. Você tem o que? Chico Buarque dizendo que é bacaninha. Você tem o que? Caetano Veloso dizendo que é bacaninha. Mas aí eu estava em Itabaiana e tive acesso a esse número. Quando eu tive aquele acesso àquele... É o Paulo que estava indo no caminho de Damasco, salvo engano. Sim. Que teve encontro com Jesus Cristo. Sim. Não é? E caiu cego, depois ficou como que escamas nos olhos dele, depois ele caiu, ele saiu da mentira e foi para a luz. E viu aquilo. Olha, tudo que te ensinaram é mentira. É verdade. Entendeu? É um choque, né? Ali eu comecei... É um choque. E as pessoas não compreendem isso. Às vezes, eu sou questionado, por exemplo, por alguns amigos, né? Mas... Você me balança assim, mas você, que eu admirava tanto, mudar assim, eu não mudei. Eu perdi muitos seguidores, rapaz. Eu perdi muitos seguidores. E parece que você cria uma raiva dessas pessoas contra você, que você vira um produto extremamente estranho para eles. Cara, se você pegar assim, vamos falar francamente, eu sendo, por exemplo, homossexual... Eu jamais posso defender comunismo e socialismo, que são regimes aliados de quem? Do Irã, às vezes mata os homossexuais. Às vezes eu estou com amigos assim, que são homossexuais, aquela coisa, porque não sei o quê, porque ele é contra o homossexualismo e tal. Fico olhando assim, meu Deus, quanta ignorância, porque se soubesse o que faz o comunismo com os homossexuais, jamais, em hipótese alguma, defenderia nenhum país desse. Vai em Cuba. Vai na China. Você não vê nenhuma passeata LGBTQIA+, nessas ditaduras. E eu defendo que é a liberdade. As pessoas têm direito. O cara pode ser o que quiser. LGBTQIA+, tudo bem. Isso é um direito seu. Pode botar o analfabeto todo. Agora, o que é incoerência? A gente quer dizer aqui, o que é incoerência é como eu posso defender regimes que matam a mim mesmo. Perfeito. Como? Se eu sou gay... Mata a decisão que você teve de ser o que você quiser. Que não deixa eu ser o que eu quero. Isso é incoerência, mas a esquerda ela é tão ardilosa no sentido de montar tudo isso. Que ela faz isso na cabeça das pessoas. Faz isso na cabeça das pessoas. E as pessoas se envolvem nisso pensando que estão se defendendo, mas não estão. Vocês estão se condenando. Você defendeu o Ramais. O Ramais. Você defendeu o Ramais. Aí o cara disse, não. Aí você viu uma entrevista que o cara disse, não, porque o Ramais é um partido político e é o braço armado de um partido político. Eu digo, né? Então quer dizer que o PCC, por exemplo, é o braço armado. Amanhã vira um partido político e passa a ser somente uma ala desse partido político, que é um braço armado. Sabe, a gente vive de falsas equivalências. A esquerda traz falsas equivalências para a gente. Como é que você se sente hoje com isso? Leve. Você é questionado ainda? Eu disse aqui, eu perdi dinheiro, eu perdi contrato. Sabe quantas vezes eu me arrependo? Nenhuma. Você perdeu muito dinheiro com essa decisão? Perdi muito dinheiro. Muitos contratos. Contratos
dinheiro, influência, política e tudo. Sabe quantas vezes eu me arrependo disso? Nenhuma. Qual é a sensação? Muitas vezes, liberdade e amanhã se eu morrer, eu não sei se eu vou para o inferno ou eu vou para o céu, eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum, mas eu tenho pelo menos uma consciência tranquila. Eu estou dando a contribuição para você agora que está em casa agora. Você nunca viu o cara estar falando aqui. Poucas vezes você viu alguém falando, pelo menos aqui na Paraíba, de forma... de coração aberto, não acredita em mim não, eu não quero que você acredite em mim não. Fomente sua pesquisa, né? Faça o que eu fiz, vai estudar, pesquise, levante, a base do conhecimento científico e das universidades, que na maioria não existe possibilidade do contraditório, na maioria das universidades federais. Eu faço um desafio aqui, vá escrever sobre algum tema de direita, na sua graduação, no seu mestrado. Ou de família. Ou de família. E você vai ver a quantidade, eu digo na maioria, né? Na maioria dessas universidades, e públicas, mais nas públicas. E você vai ver a quantidade de entrave, de dificuldade, um caminhão de terra que vão botar para você não escrever sobre isso. Pois é. É um fato. Papo bom, mas o que é bom dura pouco. Estamos aí chegando ao final do nosso Norte Debate de hoje. Espero que tenhamos contribuído com o seu pensamento. A nossa única vontade é fazê-lo compreender mais sobre a vida. Não estou aqui dizendo que você deve votar nesse ou naquele, não estou dizendo que você tem que ser de direita ou de esquerda, não estou dizendo que você tem que ser. Apenas estou aqui fomentando o debate, trazendo os temas que são atuais da sociedade, para que a gente possa, em família, porque eu acredito na família, discutir esses assuntos. Então, obrigado, valeu ter você aqui. Quero que você deixe sua mensagem para o nosso povo. Eu agradeço. Eu acho que um princípio que a gente deve trazer da universidade, e a universidade é um centro de formação de pensamento, e a universidade é o quê? É o universo. As universidades foram criadas onde? Na Itália, 1630, 1636, que ao mesmo tempo criaram as universidades americanas. É o quê? É um centro de multiplicidade de pensamento. Hoje você tem 80% hoje. Quem é de direita e frequenta a maioria das universidades federais sabe que é um inferno. A própria universidades públicas, eu falei de públicas, mas a maioria das universidades privadas também. Então é esse questionamento. Não acredite daquilo, não acredite daquilo que a grande mídia traz para vocês. Eu quero parabenizar pela coragem de trazer. E chega, coragem não, iniciativa que a gente vai ter, a gente tem que aplaudir essa iniciativa. E a gente precisa quebrar esse espiral do silêncio, o medo de trazer pensamentos novos. E eu admito, você pode até ficar chocado, mas é natural. Tudo que é novo, ele mete resistência, mas ele vai abrindo a mente da gente. O amigo verdadeiro não é aquele que chega e bate palma para os seus erros. É aquele que, de forma, com parcimônia, educada, diz: ô Salles Dantas, vem cá. Você não acha que você está um pouco equivocado? Será que não seria melhor buscar outras fontes? É esse convite que a gente faz. O amigo verdadeiro sempre é como a mãe, né? Aquela pessoa que sempre está questionando você, está colocando você no estreito, de repente você quer uma coisa, ela está dizendo que aquilo está errado, que ela tem mais experiência. O amigo verdadeiro é como uma mãe, é como um pai. Ele quer o seu bem, né? E é isso que a gente está aqui plantando para você. Uma semente do bem. Se ela, seu coração, se ela puder germinar, né, e de repente você espalhar também essa semente do bem, é uma decisão sua. Não é o que nós estamos aqui induzindo, apenas estamos plantando a semente do bem, que é fazê-lo pensar. O intelecto, a liberdade de pensamento é algo que não tem preço. Não deixe isso se perder. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. E até o próximo programa com mais outros debates aqui, trazendo para você sempre questionamentos do dia a dia da sociedade. Eu sou Salles Dantas, entrevistei o doutor mestre Ricardo Servo. Até o próximo programa com mais um debate. Tchau, tchau.